Olá pessoal, vamos filmar aqui a nossa videoaula de número 12, ainda falando de conversão de sistemas. Nesse momento a gente vai fazer a conversão de sistema decimal para hexadecimal, tudo bem? Nessa nossa videoaula de número 12 a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos fazer uma breve introdução, vamos falar das etapas da conversão decimal hexadecimal, vamos mostrar um outro exemplo e ainda vamos no final colocar uma lista de exercício que é para vocês praticarem, né? Ficar bem afiado aí nessa situação da conversão decimal hexadecimal. Tudo ok? Então vamos comigo aqui. Aqui a gente tem um exemplo do que a gente vai fazer inicialmente antes de começar toda e qualquer conversão decimal para qualquer outro sistema. Vocês já viram aí na videoaula anterior, mas vamos frisar bem aqui para quem não viu ainda. Então nós temos aqui o número 962,08 na base decimal, sendo convertido à esquerda da vírgula, parte inteira, à direita da vírgula, parte fracionária. Observaram aí? Então, a minha parte fracionária aqui é 0,08 e não 0,8 simplesmente. Tudo bem? Toda parte fracionária ela é menor do que uma unidade. Então, eu posso fazer isso em qualquer sistema, não só no decimal. Então, eu tenho parte inteira e fracionária. E aqui eu tenho os outros sistemas, octal, hexadecimal e binário. Lembrando, à esquerda, parte inteira, à direita da vírgula, parte fracionária. Aqui, ó. Tudo bem? Então, continue comigo aí. Nesse momento, nós vamos realizar a conversão de tal forma que a gente decompõe o número e faça a conversão necessária. Como é que vai funcionar isso? Acompanhe aqui no exemplo. 3.752,075 na base decimal. Ora, esse número eu posso dividir ele em duas partes, não é isso? Parte inteira, à esquerda da vírgula, e parte fracionária à direita. Ok? Vamos trabalhar primeiro com a parte inteira? Então, olha só, destaquei aqui em verde, parte inteira. O que a gente tem que fazer? Como é que é a metodologia? A gente já estudou aí nas videoaulas anteriores, não é isso? Então, a gente tem que realizar a divisão sucessiva, nesse caso pela base 16, porque eu estou querendo converter o número decimal para a base hexadecimal. Até quando vou fazer isso, Henrique? Até que o quociente seja menor que o divisor. Opa, para aí, vamos aquele lembretezinho de divisão, hein? Nós temos aqui o dividendo, o divisor é o nosso valor de base, no caso hexadecimal, que é para onde eu quero converter. O quociente é o resultado da divisão do dividendo pelo divisor. E o resto é o que falta para atingir o dividendo. Então, 16 vezes 16 dá 256. Para 268 sobram 12. Então, esse aqui é o resto. Tudo bem? Observa aqui ó, que a gente está falando do quociente. Então, quando o quociente for menor do que o divisor, a gente vai parar a divisão. Nesse caso aqui a gente deveria continuar. Tudo bem, pessoal? Então acompanha comigo aqui no exemplo. Parte inteira, 3.752. Vou dividir para 16, dá quanto? 234. Se você multiplicar 16 por 234, vai dar o valor 3.744. Para 3.752, faltam 8 unidades. É o resto. Observe que o número 234, ele ainda é maior que 16, não é isso? Então, continuo dividindo. 234 dividido por 16 dá 14. 16 vezes 14 dá 224. Para 234, faltam 10 unidades. É o meu resto. Observa que o meu último quociente é o 14. Consigo dividir por 16? Não. Vai dar um valor fracionário, que a gente não quer. A gente só quer parte inteira. Então, parei aqui. Só que 14 em hexadecimal não existe, existe a letra E. Pegue aquela tabela de conversão ali da videoaula número 5, que vocês vão observar, é imediato. Então, 14 na base decimal equivale a E na base hexadecimal. Tudo bem? Observa que aqui restou 10. O valor 10 não existe na base hexadecimal. O valor 10 decimal equivale a A hexadecimal. Tudo bem? Lembrando que essa divisão está toda em decimal. Então, a gente dividiu o número decimal pela base 16, que também está em decimal, e vai resultar em todos esses valores decimais. Tudo bem? Então, o 14 decimal equivale a E hexadecimal. O valor 10 decimal equivale a A hexadecimal. E o valor 8 decimal equivale também ao valor 8 hexadecimal. Então, onde está o nosso número hexadecimal? Pega do último quociente convertido para o primeiro resto. Acompanhe aqui. Então, 3.752 na base decimal equivale a E a 8 na base 16.
Lembrando que o 8 na base decimal e 8 na base 16 é a mesma coisa, né? O mesmo valor. O que muda é a partir do 10, né? 10 decimal equivale a A, 11 decimal B, 12 decimal C, 13 decimal D, 14 decimal E e 15 decimal letra F. Tudo bem? Lembra lá da nossa tabelinha da videoaula número 5. Acompanharam até aí? Então, na nossa parte fracionária, como é que fica? Lembrando aqui o exemplo, 3.752,075. Na nossa parte fracionária, a gente vai realizar multiplicações sucessivas pela base 16, porque a gente está convertendo para a base hexadecimal. Então, minha parte fracionária, eu vou fazer multiplicações sucessivas pela base 16. Até quando? Item A, até zerar a parte fracionária. O item B, até que ocorra uma dízima periódica, como nós vimos na aula anterior, né? É uma repetição, né, numérica infinita, por exemplo, 1 dividido para 3 dá 0.33333, né, indefinidamente. Ou até que você atinja aí a quantidade de casa decimal desejada. No nosso caso, quando a gente chegar em 4 casas decimais, nós iremos parar. Tudo bem? Então, observa aqui nossa parte fracionária é 0,075 na base decimal. Eu vou fazer a multiplicação sucessiva pela base 16, que é o que eu desejo. Multiplicando pela base 16, nós temos quanto? 1,2. O que a gente vai guardar? A gente vai guardar a parte inteira, esse 1 aqui, ó. Guardei o 1. Tudo bem? O que sobrou? 0,20. Vou fazer a multiplicação novamente pela base 16. Vai sobrar quanto? 3,20. Eu guardo aqui o 3. Vai sobrar quanto? 0,20. Então, guardei o 3 aqui. O 0,20 multiplico por 16 de novo. Vai dar quanto? Novamente vai dar 3,20. Eu guardo aqui o 3. Opa, sobrou quanto? 0,20. Observe que eu nem precisava fazer novamente, porque eu sei que 0,20 vezes 16 sempre vai dar como resultado 3,20. Então, sempre eu vou ficar pegando 3, 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Logo, nesse caso, deu uma dízima periódica, pessoal. É o item B aqui da nossa condição para parar de ficar multiplicando. Tudo bem? Eu fiz até a quarta casa apenas para vocês observarem de como isso ia acontecer. Então, como é que ficou nosso número? 0,075 na base 10 equivale a 0,1 em laranja mais significativo e o 3 em vermelho aqui o menos significativo na base 16. Tudo bem? O que a gente faz agora? Une os dois, parte inteira e fracionária, que nós vamos ter aqui que 3.752,075 na base decimal equivale a EA8,1333 na base hexadecimal. Lembrando que a vírgula ela vai aqui antes da primeira multiplicação sucessiva. Tudo bem até aí? Vamos para um exemplo? Então, pessoal, vamos fazer aqui o exemplo 2 agora, hein? Olha aí o número, 1022,25 na base decimal. Vamos converter esse número para a base hexadecimal, tudo bem? Então, vamos seguir o nosso primeiro passo. Então, vamos fazer a decomposição em duas partes. Então, nós temos aqui antes da vírgula 1022, depois da vírgula 0,25, parte inteira aí, fracionária, não é isso? Vamos começar pela parte inteira, como é que faz? Pega o valor da parte inteira e divide sucessivamente por 16, que é a base hexadecimal. 1022 por 16 dá 63. Fazendo o produto 16 por 63 vai dar 1008. 1008 para 1022 sobram 14. Tudo bem? Então, esse é o nosso resto. Observa que 63 ele ainda é maior que 16, então eu continuo dividindo. Como fica? 63 por 16 dá 3. 3 vezes 16 dá 48. Para 63 faltam 15. O último algarismo da divisão resultou em 3. 3 eu não posso dividir para 16 de forma direta, daria um valor fracionário, o que não é o objetivo. Então eu paro por aqui. Aonde está o meu número hexadecimal? 3. Observe que 15 decimal equivale a F hexadecimal e 14 decimal equivale a E hexadecimal. Então eu tenho 3FE, assim como vocês podem observar aqui, ó. 1022 na base decimal, 3FE na base hexadecimal. Tudo bem? Então pegue a tabelinha lá da videoaula número 5 para fazer essa conversão imediata. Tudo bem? Então a nossa parte fracionária ela vai zerar. Como é que eu sei disso? Vamos fazer aqui as multiplicações.
16 por 0,25, lembrando que a parte fracionária sempre 0 na frente, 0, alguma coisa, né? 16 vezes 0,25 vai dar 400, mas na verdade temos duas casas decimais, então dá 4. Esse valor é o valor inteiro, eu guardo ele. E observe que o nosso valor fracionário zerou. Se eu pegar esse valor fracionário 0 e multiplicar por qualquer coisa, vai dar 0. Então eu posso parar por aqui. Resultado, 0,25 decimal equivale a 0,4 hexadecimal. Lembrando que sempre antes da primeira casa da multiplicação nós temos a vírgula ali, né? Resultado disso, 1022,25 na base decimal equivale a 3FE,4 na base hexadecimal. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós temos exercícios para vocês fazerem e poderem praticar isso que nós estudamos. Então, todos os valores estão em decimal, vocês vão converter para a base 16 ou para a base hexadecimal. Tudo bem até aí? Então, essa aqui foi a nossa 12ª videoaula. Pessoal, muito obrigado aí pela participação e companhia de vocês. Próxima videoaula a gente vai falar de portas lógicas, já vai entrar na parte de álgebra de Boolean, né? E os tipos de portas que existem. Tudo bem? Se você gostou da nossa videoaula, curta aí nosso vídeo. Bem aqui tem o gostei, né? Clica aqui nesse link. Inscreva-se aí no nosso canal, muito importante para você receber aí as novas atualizações do nosso canal, né? Aqui em cima tem um botãozinho inscrever-se. Por favor, deixe seu comentário, sugestões ou até mesmo dúvidas que vocês tiveram aí durante os exercícios e os exemplos. Tudo bem? Se você quiser ver a aula anterior, basta clicar aqui nesse botão que ele vai te levar para o link direto. Se quiser assistir a próxima videoaula, é só clicar aqui nesse link que ele vai te levar para essa próxima videoaula. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pela companhia e até a próxima.